Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um Decision Conecta Podcast. Hoje nós estamos aqui com meu querido amigo Renato, né? Quase faixa preta de jiu-jitsu, rapaz que eu conheci lá, querido amigo, pessoa fantástica. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a vida dele e também sobre questões de holdings, pejotização, né? Para entender um pouco desse mundo aí que é complicado, não é muito fácil entender isso. Renato, Perfeito. Seja muito bem-vindo, um prazer te receber aqui, querido. Cara, inicialmente uma satisfação imensa poder estar contigo conversando, algo que a gente tem combinado há tanto tempo, a gente se encontra no tatame, mas nunca conseguimos colocar em prática. Hoje aqui, ao vivo com testemunhas, vamos ter o nosso bate-papo, né? Muito Coisa legal. boa. Então, eu vou começar, então, pelo fato que eu sempre começo, eu gosto muito de entender um pouco da pessoa física, né? Então, eu queria que tu me explicasse um pouco, mas eu queria que tu botasse o jiu-jitsu no meio, né? Porque a gente se conheceu lá. Perfeito. Eu sou um fã da arte marcial em si, obviamente do Gil, principalmente, né? E eu queria que tu me explicasse um pouquinho da história do Renato Jiu-Jitsu e Renato Família, Renato Pessoa Jurídica. Muito legal. Vai que é tu show aí, cara. Muito legal, uma baita pergunta. Jiu-jitsu, assim, a gente tem como um esporte, uma atividade, um hobby, mas ela mexe um pouco com um sentimento natural do ser humano, que é o instinto de defesa. Então, a gente está num momento político bem interessante, né, no qual a gente está discutindo o papel do Estado, etc., e existe uma postura, não vou dizer que certo ou errado, nem que é a minha, mas que, por exemplo, a defesa é um dever do cidadão, ele tem que se defender. E o dever de defesa do cidadão, ele vai se conectar com a família, porque a família é o principal motivo, né, que faz o cara acordar, trabalhar, querer defender o que é seu. E quando a gente defende a nossa família e entende que existem pessoas com valores semelhantes, tu também se sente motivado a defender a família do teu próximo. Então, esse é o sentimento comunitário que a gente vê no tatame de forma muito evidente, né? A gente coloca a nossa vida, a nossa integridade física na mão de um colega, então isso aí somente acontece através da confiança. Então, são laços assim que, se a gente conseguir replicar o que acontece no tatame, inclusive com resiliência, lidar com a derrota, né, Daniel? Porque a gente muito mais apanha do que bate. Sim. Então, lidar com o fracasso, entre aspas, que o fracasso, na verdade, é outro lado da moeda do aprendizado, né? Uhum. Então, a gente consegue, sim, se tornar profissionais extremamente resilientes que conseguem lidar com as adversidades e com a pressão do dia a dia com um certo conforto de quem não tem esse treinamento do tatame, acaba não tendo. Então, esse acho que é um primeiro ponto. E o que também acabou se traduzindo na minha vida, esse lance da arte marcial com defesa, é porque, coincidentemente ou não, eu acabei trazendo isso para a minha profissão, porque a minha profissão, na verdade, nada mais é do que a defesa do patrimônio. Então, uma inquietação científica que eu tenho para tentar traduzir, Manda. porque se a gente começar a ver o que eu faço no dia a dia, parece que é muito complicado, são coisas que inicialmente são muito distintas umas das outras. O cara fala de offshore, fala de pejotização de relação trabalhista, fala de holding imobiliária. Então, como é que funciona? Como é que se organiza isso? Conta que eu tô gostando. Conta. Então, assim, a minha inquietação são algumas atividades que naturalmente se faz na pessoa física. Então, atividades da pessoa física. Nascimento, casamento, morte, isso é da pessoa física. Modernamente, até a gente já consegue a questão de nascimento, pejotizar o nascimento. O que significa isso? Tira, né, óvulo e espermatozoide, coloca em um órgão artificial, que é uma pessoa jurídica que está prestando um serviço de maturar ali um feto. Isso já existe, né, cara? Sim. Mas para não entrar nessa viagem, o que a gente consegue perceber que é da pessoa física e a gente traz isso, carrega isso para a pessoa jurídica? A atividade empreendedora. Então, por exemplo, quem se dedica ao comércio, quem se dedica à indústria, à prestação de serviços, não faz isso no CPF, faz isso em um CNPJ. Claro, o estúdio aqui deve ter uma pessoa jurídica que presta serviços, por quê? Basicamente 2 motivos. A pessoa jurídica, ela confere à operação uma separação de patrimônio. Então, se a pessoa física resolver comprar, vender com o seu CPF, todo o patrimônio da pessoa física é responsável pelas dívidas da operação de compra e venda. Mesmo que esse patrimônio tenha vindo de herança, por exemplo, tenha nada a ver com a operação.
Se a gente constitui uma pessoa jurídica de caráter empresarial, sob a forma de responsabilidade limitada, representado capital social por cotas, ou sobre ações, que seria uma sociedade SA, uma sociedade anônima, aí a gente vai ter uma separação do patrimônio do empresário e da pessoa física. E só o patrimônio da empresa é que vai responder pelas dívidas. É o que a gente costuma falar de blindagem patrimonial. Então, a primeira blindagem patrimonial que acontece é quando as pessoas constituem os seus comércios, as suas empresas industriais, as suas empresas prestadoras de serviço. Por quê? Porque somente o CNPJ é responsável por essas dívidas. Só que a gente sabe que existem abusos. Então, ao longo da história, essa é uma história de 800 anos, tá? Essa sociedade com personalidade jurídica distinta da pessoa física, o Germen disse é lá por 1200, 1300. Caramba! Tanto que a gente vai lembrar daquelas companhias das Índias Ocidentais. Sim, Já tem um eram livro pessoas fantástico jurídicas. sobre isso. É muito legal. Né? Daqui a pouco a gente escama para as leituras. Conta um pouquinho disso, cara. Então, isso já era uma pessoa jurídica com ações vendidas em bolsa. Lá na Holanda, isso era 1500, 1600, já é um pouco depois, né? Mas o germen disso é 1200, 1300, quando um rei na Inglaterra e na Alemanha, isso aconteceu em vários locais, né? Estavam vendo aquele sujeito saindo da Europa, indo para as cruzadas, reatando as rotas das sedas com a China, rota das especiarias com a Índia. E como é que eles faziam isso? Eles pegavam o excedente da vila e iam lá comercializar, voltavam com sede e podiam perder tudo isso. Se eles perdessem a mercadoria nessas jornadas, Marco Polo, por exemplo, no Netflix conta um Fantástico. pouco. Perfeito. Fantástico. Como é que o mercador responderia pelas dívidas? De 3 formas. Com a vida, morria, era esquartejado, pendurado naquelas praças bonitas, ele virava escravo, e ele perdia todos os bens da família. Então, vem o rei e disse isso, olha, se cedir aqui no meu território, que eu, através de um ato imperial, vou separar o patrimônio. Só parte do teu patrimônio vai responder pelas tuas dívidas. O resto está protegido pelo meu exército. Mas que inteligência, hein, cara? Claro, rei João sem terra. Caraca. Bem interessante. E aí começou essa história da guerra fiscal, tinha benefício de tributo, tudo isso vem acompanhando a natureza. Então, esse é um exemplo de pejotização. Tu deixar de fazer atividade de comércio, indústria e serviço na pessoa física, faz numa jurídica. Outra característica, outro exemplo de pejotização da atividade laboral. Ao invés de ser da atividade empresarial, hoje em dia a gente tem, por exemplo, médico, corretor, advogado, várias profissões que eram, no meu tempo, chamadas de liberais. Hoje elas podem ser pejotizadas de acordo com o Supremo Tribunal Federal, tá? Então, gerente de vendas em rede de comércio, o cara tendo alguns requisitos intelectuais de acordo com a lei, ele pode deixar de ser regrado pela CLT, passa a ser regrado pelo Código Civil através de uma pessoa jurídica. É um outro exemplo de pejotização. As holdings imobiliárias, por exemplo, é um exemplo de pejotização da propriedade. A pessoa física não é mais proprietária de um imóvel, não vale mais a pena. Ela é proprietária de imóveis através de um CNPJ. As holdings imobiliárias. Ter investimento fora do Brasil, por exemplo, em alguns países, por exemplo, Estados Unidos e França, tu mandou para lá 1 milhão de alguma unidade monetária, tu vais ter a tributação sobre os juros, só que lá tem o State Tax, que é o imposto sobre herança para não residentes fiscais nos Estados Unidos. Então, o conceito de residência fiscal é um pouquinho complicado, mas tem um critério objetivo que é assim, se tu não passa determinado número de dias, por exemplo, tá, que é o mais comum, 184 dias, 6 meses mais um, dentro de um território, tu já é considerado residente fiscal nesse território. Qual é a consequência disso? Ter que entregar declaração de imposto de renda para esse país, tá? Então, tu imagina que o cara tem investimento nos Estados Unidos, na pessoa física dele, só que ele não passa 184 dias. Os Estados Unidos é um pouquinho diferente, é 120, 110. Vamos usar um 180, ok. Tá? Então, ele é considerado não residente fiscal nos Estados Unidos. Se esse cara morre, e curioso, né, cara? As pessoas Isso morrem. acontece, as pessoas morrem. E o pior, elas morrem e não avisam. Cara, resolvem morrer. É verdade, Nil. Simplesmente morrem, cara. Ninguém viu, ninguém não sabe. Avisou, não mandou mensagem. O que acontece? No caso de uma pessoa física não residente nos Estados Unidos com investimentos lá, imagina o cara mandou 1 milhão, recebeu 100 mil de juros, pagou imposto de renda, tem 1 milhão e 100. Até 40% de tudo vai no imposto de herança. Puxa. Também acontece o mesmo na França, tá?
Então, a forma da gente fazer o investimento nos Estados Unidos, se tu não é residente fiscal lá, não é com a tua pessoa física. Tu tem que fazer uma pejotização do investimento. Geralmente se constitui uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas, porque faz parte do Reino Unido, tem tratado de bitributação com os Estados Unidos, tem algumas facilidades de abertura de conta, movimentação de grana, tributação Só mesmo. tem que ter o dinheiro para mandar. Só, a parte difícil é essa, cara. O resto a gente faz. O resto te resolve. Eu falo, cara, o difícil que é mandar a grana, ter a grana, tu já fez. Entendi. O resto é só ler, E preencher assinar formulário. e era isso. Então, é um outro exemplo de pejotização. Então, a gente deu aqui no bate-papo vários exemplos de um fenômeno social. Que hoje a gente tem pejotização, como aquela história do cara que não é mais CLT, ele passa a ser um PJ e emite nota. Só que isso acontece em outros, não só na profissão. Acontece na atividade empreendedora, como te falei, na atividade de ser proprietário de bens imóveis, como nas rogas imobiliárias, na atividade de ter investimento no exterior, não se faz na pessoa física, geralmente se faz numa pessoa jurídica. Então, a minha inquietação é essa. Essas atividades que saem da pessoa física e são realizadas por uma pessoa jurídica. Então, eu comecei estudando isso e quando eu me formei, e aquela história do Mike Tyson, né, cara? Todo mundo tem um plano até... Tomar um soco. Até tomar um soco na cara e ver a realidade, né? Aí, quando eu fui trabalhar, eu percebi o seguinte, que estas questões societárias, legal pra caramba, tem situações que geram proteções para as famílias, relacionamento entre sócios. Depois tu explica um pouquinho, tá? Com certeza, Depois. não. Inclusive, vou até puxar isso, até tem um caso agora muito interessante que a gente está lidando, mas eu percebi que o tributário tem que pagar a operação, cara. Peraí. Peraí. Tributário tem que pagar a operação. Isso, porque tu pode constituir um baita de um sistema de governança, tá? Então, governança, a gente tem um autor que é referência, que é o John Davis, Universidade de Harvard, e a teoria que ele tem é a teoria dos 3 círculos. Então, quando tu chega numa empresa sem governança, tu vai ter numa pessoa vários chapéus. Tá. O chapéu de pai, empresário e proprietário. São 3 papéis que ele vai fazendo, que o papel da governança é abrir a flor, que eles falam, né? Hoje é uma flor de 8 pétalas, né? Mas a gente começa com as 3. O cara tem que deixar de ser, primeiro, proprietário. Pessoa física não é mais dona dos imóveis. Tem que passar para uma pessoa jurídica. A ferramenta de transferência do patrimônio da primeira geração para a segunda geração são as holdings. Isso não é um fenômeno brasileiro, tá? Isso é fenômeno mundial. A gente tem a OCDE. A OCDE, na década de 90, ela criou um relatório de práticas tributárias prejudiciais, tá? Só pra gente fazer um breve, longo parênteses, né? Em termos de tributação mundial, a gente tem um discurso que é bem conhecido, que são as tentativas de evitar a dupla tributação. Tá. Então, tu imagina que o sujeito está comprando da Inglaterra, a fonte de residência é a Inglaterra, está vendendo para o Brasil, a fonte de pagamento é o Brasil. Esses 2 estados querem tributar. E aí vieram os tratados contra a dupla tributação, criaram alguns mecanismos de isenção, de creditamento. Os acordos. Acordos de dupla tributação. Comerciais. Exatamente, bem isso. Só que tem um assunto que a galera não fala muito. Então, a dupla tributação é muito conhecido. Só que tem um assunto chamado de dupla não tributação. É bom. Tá, Gostou, ok, né? gostei, Claro. entendi. Entrou um terceiro elemento ao longo dos anos entre esse estado residência e esse estado fonte, que é o estado com tributação favorecida. Claro que hoje existem mecanismos paraísos fiscais. Tá? Ok. E aí, o que acontece? Há um deslocamento da base tributável no estado de residência, que é onde é o dono do empreendimento. Se ele estiver em outro país, o estado fonte, onde gera o pagamento, também está sediado em outro lugar. Há um deslocamento dessas bases de renda para um país que não tributa a renda. Então, aí a gente tem a possibilidade de fazer uns trabalhos de não tributação. Por exemplo, coisa que a gente faz bastante, tá? O cara vai vender uma empresa aqui no Brasil e o comprador é estrangeiro. Existe um planejamento tributário que se faz para que ele não pague ganho de capital na venda dessas participações societárias aqui no Brasil. Então, a gente vai... a pessoa física é dona de uma empresa operacional, uma empresa de tecnologia ou uma indústria, por exemplo. Ele vai sair do quadro societário dessa empresa, vai entrar uma empresa sediada em um outro país. Geralmente o Uruguai.
Pois é o que eu ia dizer. O Uruguai era... Porque tem Continua, então. um tratamento tributário diferenciado chamado Tax Holiday, feriado de taxas, de tributos. E a combinação legal que fica para essa venda de participações societárias é em cima da empresa uruguaia ter uma empresa holandesa. Tá? Então tem que ter uma jogada... Tem um esqueminha diferenciado aí. Tem que ter 3 a 4 empresas, uma em cima da outra. Não dá para fazer esse trabalho... Direto. Não dá. Tu tem que dividir tecnicamente aí, né? Para se encaixar nas... Aí vem o planejamento, ok. Aí vem o planejamento. Então, tu monta uma escadinha de empresas, tu consegue fazer a venda do controle acionário indireto da empresa brasileira sem pagar imposto dentro do Brasil, através das técnicas de dupla não tributação. Tá? E isso hoje em dia, desde a década de 90, é visto como uma prática prejudicial. E as empresas holdings, elas têm sido colocadas no contexto internacional como a principal ferramenta para se atingir essa dupla não tributação. Por isso que ela acaba sendo combatida por alguns discursos, mas quando a gente entra nos regramentos da União Europeia, por exemplo, por que a holding que está no Chipre, ou que está num país da África, ou que está num país, uma ilhazinha do Oceano Índico, que tem o mesmo tratamento estrutural. Quando a gente olha, né, cara, sem colocar a bandeirinha do país, cara, pô, é o mesmo tratamento tributário. Só que o país sem força política, isso é mal visto, na Holanda tu consegue fazer. Então existe, tem um... O seu ser humano, na verdade, né? Isso. É o problema da pecinha do negócio, né? Aí eu queria voltar a passar a bola para ti, então, porque a gente trocou até uma situação ali pelo Instagram, que tu me colocou sentimento e sensação, era algo assim? Sentimento e emoção. Cara, isso me deixou... tu comentaste. Isso me deixou intrigado demais. Se puder, agora é minha vez. Coloca isso no meu dia a dia, cara. Como é que eu vendo, assim, famílias que têm fundadores de 70 anos que conquistaram o mundo, pô, deram tudo do bom e do melhor, então vem herdeiros. E aí que tá, cara. Não dá pra tu taxar o herdeiro e dizer que o herdeiro não presta. Toda aquela a geração dos milênios. Tem nada a ver. Isso, cara. Não é família. Toda geração nova, inclusive os baby boomers, quando eles eram a geração nova... É a mesma coisa. Eles eram taxados de não sei o quê. Então é uma forma diferente de lidar. Porque, cara, nós temos uma geração aí que, bicho, ela é muito boa, ela é muito... Agora... Conversar, extrair capacidade da mesma forma que a nossa também não é fácil, eu fico... Aquilo que me... Pô, esse binômio, ele deve ter uma utilidade muito grande para uma geração que nem a minha, pô, cinquentão, falar com uma galera dos 20, cara, que é um cara que já é um homem, já tá preparado, homem assim, adulto, né? E ainda tem maturidade. Então, como que... A gente junta essas coisas. Vamos lá, tu tocaste numa questão bem interessante, né? Emoção e sentimento e a questão relacionada, por exemplo, à família e à empresa. Posso usar o exemplo clássico, o pai construiu o patrimônio, construiu a família, eu tenho mais 2 irmãos, né? Eu tenho 42, tenho meu irmão de 28 e meu irmãozinho de 7. Tio do meu filho também. Temporão. Temporão, é isso aí. Coisa mais querida, o Pedrinho. Então, é o Daniel, o Matheus e o Pedro. Essa questão relacionada são gerações diferentes. Né? Isso é uma coisa... Entre os irmãos, né? Até muito diferente, né? Então, tu tem o pai que tem lá seus quase 70, tu tem eu com 40, tu tem o Matheus com 28 e tu tem o Pedro com 8. Então, 3 gerações entre os irmãos. Entendeu? Cara. Então, 3 gerações entre os irmãos mais o pai. Então, são 4 cabeças diferentes. Inclusive, isso está sendo enfrentado nas empresas. Porque tu tem gente hoje com 60, 70 trabalhando, cara... Eu sou top, entendeu? Tem o pai de um amigo meu, pô, fantástico. Tá lá, tocando ficha, com seus quase 70 milhões, pô, brilhando, bombando. Né? Os 70 é o novo 50, os 40 é o novo 20, pelo jeito. Né? Então, trabalhar emoções e sentimentos em gerações diferentes é extremamente complexo. E tu vive isso. Então, hoje, a grande questão que todo mundo está ligando, todo mundo está preocupado, são as famosas soft skills, human skills. Emoção é o quê? Emoção é a raiva, certo? Emoção é aquele negócio lá que tomou-lhe um soco, tu dá-lhe um soco. Né? Então, eu vou usar um exemplo clássico da arte marcial.
Quando a gente, para te explicar esse emoção e sentimento, nós estamos preparados, estamos acostumados a tomar uns tapas, dá problema. E a gente sai rindo. Pô, Muito sim. bem. Então, hoje na rua, teoricamente, a pessoa que mais evita um combate é aquele que tem um conhecimento marcial, um conhecimento sobre a arte marcial em si. Se uma pessoa te dá um soco, tu não vai entrar em pânico. Tu já tomou-lhe um soco, então tu sabe como funciona. Então, a tua emoção da raiva, ela não vai ter aquela mesma sensação, digamos assim. Então, o que acontece? Tu já não tem mais aquele botão bateu, devolveu. Entendi. Tu já vai pensar inconscientemente que eu vou ter que brigar com o cara. Poxa, eu sou um artista marcial, eu sou considerado arma branca, eu vou ter que ir para a polícia, eu vou ter que Toda prestar encrenca depois, vou ter que chamar advogado, vou gastar com advogado, vou não sei quem. Então, cara, se for só um soco, dá um beijo no cara e vai-se embora e... Pô, legal, tá satisfeito, querido? Então, matou a emoção. E o teu sentimento, ele conseguiu absorver aquela explosão. É o famoso... Como é que é o nome daquele desenho do... Divertidamente. Tá. Cara, é divertidamente puro isso aí. Né? Eu dei uma palestra sobre inteligência emocional, exatamente comentando essas questões. Né? Então, a emoção é a raiva, o sentimento é uma emoção prolongada. Tá. Né? Mas é o que contém a raiva, o sentimento? Não, Não. ele não é ele é o que expressa após a raiva. Ok, Por exemplo. tá, não. Por exemplo, né? Então ele tem uma duração mais longa. Tá. Ele dura muito mais, né? O sentimento aquele da saudade, né? O sentimento aquele tu teve, por exemplo, assim, tu te abraçou com uma pessoa que tu não via há muito tempo, bateu aquele, poxa, que legal, cara. Aí tem todo aquele teu período de absorção. Esse é o sentimento. Tá. Essa é a grande diferença. Isso é algo que tu enfrenta diariamente. Por quê? Quando tu vai fazer uma holding familiar, tem aquele ditado, né? Pai rico, filho nobre, neto pobre. Então, qual que é, por exemplo, a minha grande questão? Tenho o patrimônio do pai, mas a minha questão é fazer o meu patrimônio. Não importa o patrimônio que venha. Perfeito. Né? Só que o que acontece? Se a gente acaba pensando emocionalmente sobre isso, tu vê naquela história, não, o pai tem que dar tudo. Mas aí Entendi. tu entra Rapaz. no Jung, Tá. né? Na criança interior, na sombra, Tá. aonde nós temos uma grande questão relacionada a trazermos os traumas da infância. Né? Então, quando tu trabalha na área de holding familiar, cara, isso tu deve enfrentar muito. Porque tem o pai, o dono, vamos contar o dono que criou um negócio que diz o seguinte, cara, eu criei tudo isso. E eu sei o meu dever. Uhum. Meu dever é que a minha família perpetue isso que eu tenho e que, inconscientemente, ele diz, por favor, que façam mais. Com certeza. Né? Mas ele tem essa emoção segurada, esse sentimento travado, porque ele precisa demonstrar que ele é o cara que manda. Ou a mulher que seja, né? Geralmente o homem, né? Sem querer. Mas vamos, não importa, vamos generalizar aqui. Né? Então, o que acontece? Então, isso acaba fazendo com que tu tenha vários conflitos de gerações. Meu Deus. E isso pode ser considerado tanto em holdings familiares, tanto em questões de offshore. Por exemplo, deixa eu fazer uma pergunta. Por que alguém cria uma offshore? Um dos motivos seria esse, tá? Então, o cara vai fazer um investimento lá nos Estados Unidos. Se ele investe na pessoa física e ele falece, os Estados Unidos vai morrer com 40% do patrimônio por causa da questão tributária. Tá. Se ele constitui uma offshore, ele vai mandar o dinheiro para uma conta da offshore e a offshore, a empresa constituída, como se fosse uma limitada aqui no Brasil, tá? Vai ter um contrato social, tudo bem. Tudo igual. Offshore é só um nome é uma estranho. empresa que não pode trabalhar dentro da costa do país onde ela está sediada. Offshore. Isso. Shore de costa, off de Isso. fora. Tanto que no Brasil, no Uruguai, a gente tem as onshore. São empresas que servem do mesmo jeito, só que tem permissão para trabalhar dentro do Uruguai. Tá? Então, essa é a diferença. Essa é a diferença. Basicamente. Por que o cara vai criar, então? Pô, se eu vou investir nos Estados Unidos e eu morrer, eu vou perder 40%. Se eu investir através de uma offshore, a conta bancária quem tem é offshore, a conta na corretora é offshore. Quando eu morrer,
Eu sou residente do Brasil, não tenho nenhum vínculo com os Estados Unidos. Eu sou titular de uma empresa das Ilhas Virgens Britânicas. Entendi. Nas Ilhas Virgens Britânicas tem uma cláusula chamada joint tenancy, que daí passa automaticamente para os filhos. Tem consequência tributária no Brasil, tá? Mas tu evita um inventário lá nas Ilhas Virgens Britânicas, por exemplo, que é menos uma burocracia. Sim. Então, se cria uma offshore primeiro para isso, tá? Como um meio, um veículo de investimento financeiro para melhorar a carga tributária. Dá para se pagar menos imposto de renda dentro do Brasil através dessas entidades controladas do exterior, não apenas offshore, tem algo assim bem... os trusts. As trusts, Assim, os próximos anos é o que vai ter muito no Brasil, tá? As holdings já estão, no bom sentido, saturada. Por que saturada? Cara, eu dou aula de holding em pós-graduação desde o ano de 2012. 13 anos. Tenho formação, produtinho digital... Mas uns 5, 7 anos explodiu esse negócio de holding, né? Acho que uns 10 anos atrás, Só eu tenho, sei lá, 3 mil alunos, contador, então a galera já sabe fazer. Então a holding vai continuar sendo utilizada. A reforma tributária, ela vai sim impactar tanto... Pois então, aí que era o furo da bala 45. Pô, perfeito. Reforma tributária. Ó, a reforma tributária no Brasil... ela está sendo materializada pela Emenda Constitucional 132, tá? E ela passou em dezembro de 2023. Grava esse mês e esse ano. Existe também uma legislação de tributação direta anual das offshore, tá? Que mudou aqui no Brasil, deixou mais difícil o planejamento tributário sobre as aplicações financeiras, tá? Antes era produto de prateleira. Essa legislação passou em dezembro de 2023. Aí, já que a gente está falando assim... deve estar acompanhando que o mundo tá uma loucura com a questão bélica, né, cara? Sim. Tá. Israel agora, sabe? Dentro das leituras que a gente faz, a gente comentava antes de começar aqui a respeito do Churchill, que teve, sabe, uma influência muito grande na guerra. Então, eu acompanho, meu pai é militar, entendeu? Então, eu acompanho, assim, realmente, bastante essa questão. Paramilitar. Isso. E em dezembro de 23, foi quando o primeiro-ministro da Inglaterra fez o primeiro aviso de que os cidadãos deveriam começar a pensar em armazenar pilha, água, matéria... Tá brincando. Na Europa, vários países já receberam cartinhas, inclusive. Claro. E tá tendo uma questão relacionada às pessoas que não são residentes... A questão da imigração tá... estão chutando pra fora, não é? Tá tendo vários casos isso também. Aquele ator famoso lá do TikTok, né? Lembra aquele que faz aquele... acabou de ser deportado dos Estados Unidos, por exemplo. O mundo realmente está numa situação... Tem dezembro de 2023... Dezembro de 2023 fazia 1 ou 2 anos da Ucrânia, tá? A Ucrânia foi um lance Sim. Pesado, porque na verdade começou em 14, porque a Rússia tomou... Sim. Então, sabe, o mundo, se a gente começar... onde que eu vou querer me encaixar aqui na conversa, tá? Guerras e reformas tributárias sempre andaram juntos. Por quê? Quem é que financia a guerra? Entendeu? Sim. Então, antes de ter uma guerra, tem reforma tributária, cara. Isso está mapeadinho. Tá lá no manual lá das guerras. O imposto de renda, como a gente conhece hoje, começou em 39 nos Estados Unidos como um imposto especial para o esforço de guerra, né, cara? Tá até hoje, não parou? Esforço especial, gostei. Entendeu? Gostei do nome. Então, reforma tributária e guerra tem tudo a ver. Então, eu estou trazendo aqui em dezembro de 2023, reforma tributária, 2 atos legislativos importantíssimos, Dezembro. tá? Primeiro cara lá da Inglaterra dizendo para estocar, porque existe um espírito bélico. O que acontece? O político ama o quê, cara? O Estado pré-guerra. O político não quer guerra, tá? Guerra realmente é complicado. Quem gosta de guerra é senhor de guerra. Sim. Né? Quem tem, enfim, outro papo, né? Daqui a pouco... Ixi, meu Deus! Político gosta da pré-guerra por quê, cara? Porque a pré-guerra legitima ao aumento de carga tributária. Só olhar a Alemanha, por exemplo, agora a Alemanha... Bombando, né, Tem velho? fábrica da Volkswagen, que já foi desativada da Volkswagen e virou fábrica militar. O orçamento militar também, lá coitado, tá quebrado também, né, cara? É que é um mundo muito louco, né? A gente fala de capitalismo, mas nada vem do nada. Nada vem do nada. Nada vem do nada. Vamos ser sincero. E em dezembro de 2023, sai uma resolução da ONU dizendo que os países devem aumentar a carga tributária mediante a reforma tributária. Sabe? Então, tô te dando aqui algumas datas. Nós estamos seguindo a risca. O Brasilzão tá... E o pior, assim, o Brasil tá adiantado, porque a resolução... Cara, o pior é isso, velho. A resolução passou final de dezembro, as legislações passaram um pouco antes. Mas tudo alinhado com a
doutrina externa. Na emenda constitucional 132, a lenda que falaram pro povo é o seguinte, né? Ah, vai ter simplificação tributária, vai sair 5 impostos e entra 1. Não era isso que falavam? Sim. Do 1 virou 2, que é a IBS e a CBS. Pois então, né? Do 2 virou 3, porque tem o imposto seletivo também. Sim. E do 3 virou 4, porque tem o imposto extrativista que não tem ninguém porque falando. tem uns 5. É o famoso de Mas sempre. esse imposto extrativista, cara, se tu pega a emenda constitucional 132, tu pega a resolução da ONU e lê as duas... Mentira. Entendeu? É mesmo. Então, cara, existe um framework internacional que está encaminhando a coisa que tem a ver com esse estado bélico. E, pô, eu tô te dizendo isso por quê? Porque estado bélico... olha que loucura. A primeira vez que eu ouvi falar... Vou até guardar o iPad. Não precisa, Oi? Não precisa do iPad. Eu imaginei. A primeira vez que eu ouvi falar em reforma tributária foi... Não faz conta de idade. Tá. Pelo amor de Deus, senão já vai, ó. Não, tudo bem. Relaxa. 1995. Tá. Aí eu tive que fazer um trabalho de faculdade, tava primeiro semestre, né? Eu tinha que fazer um jornal. Formasse em Direito? Fazia em Direito, Tá. né? Jornal, galera. Jornal era o papel, assim, grandão, que a gente comprava na banca, né? Papel bem sujo. A galera não sabe, né, cara? Acho que Pois então. Cara, eu tive que ir lá na banca do aeroporto comprar um jornal chamado Gazeta Mercantil. Que era Gazeta... entreguei a idade, tá, né, entregou cara? a Gazeta Mercantil, eu lembro Que é tipo muito. um valor econômico de hoje, né, cara? Exatamente. Pô, legal. E aí eu peguei, aleatoriamente, né, cara? Qual era o artigo, qual era o tema? Reforma tributária, 1995. Por que a reforma tributária foi passar agora, cara? 30 anos depois. Porque naquele estado era um estado pós-guerra. Tinha acabado de cair o Muro de Berlim, não tinha mais Guerra Fria, não ia passar a reforma tributária, não tinha motivo. O motivo que os políticos têm criado para aumentar a carga tributária é o discurso ambiental. Já que não tem guerra, precisamos de um argumento. Sim. Não estou dizendo, cara, pelo amor de Deus. Não estamos aqui. Nós não estamos julgando. Não. A ideia não é essa. Ainda mais nós que moramos em Floripa, pelo amor né, de Deus, cara? né, Porque aqui, assim, para quem tá nos vendo, cara, Santa Catarina ali é tudo. Sim. Sabe? Eu considero o melhor lugar do mundo. Eu, felizmente, viajo trabalhando em, países legais, né, cara? Principalmente o lugar que eu vou muito, né, cara, Suíça. Quando eu volto pra Floripa, eu falo, cara, que lugar maravilhoso, porque a gente em Santa Catarina tem indústria, tem serviço, tem desenvolvimento, tem segurança e tem natureza. Ou eu vou querer agora que na minha praia aqui, na Praia Mole, onde eu vou levar meu filho... Não. Óbvio que não, entendeu? Entendido. Então, o que eu tô querendo só te dizer que a justificativa política que nos últimos anos tem se tentado aumentar a carga tributária é pela questão ambiental. Tá na moda, né? Se tu pegar a emenda constitucional 132, cara, e colocar ali Ctrl L, Sim. meio ambiente, numa emenda constitucional tributária, Tá. meio ambiente aparece 4 vezes. Poxa vida. Sustentabilidade aparece mais 4 vezes. Mudança climática aparece mais uma vez. Caramba. Aí tu começa a olhar a emenda constitucional, tu começa a olhar a resolução da ONU, o contexto do que está acontecendo. A ONU nunca falou muito sobre questão tributária. A OCDE, os tratados... OCDE, sim. A OCDE, por exemplo, os modelos de tratados que os países usam é predominantemente da OCDE. Só que a OCDE é muito na cara que é norte-atlanticista. Total, né? E agora a gente tem novas potências globais. BRICS, Rússia, China, África do Sul, sabe? Vários outros. Então, o ambiente da OCDE ficou meio estranho, tá? Aí, o ambiente político, ele tá se mudando para a ONU. Mas atenção, né, cara? Porque tudo o menos favorecido perde. Porque como sempre, né? Isso é cara, qualquer lugar do mundo. Se a gente troca esse fórum e foi algo assim que realmente quando, né, o cara acorda cedo para não fazer nada, é o tipo de leitura que me agrada. O ambiente da ONU também é dominado pelos mesmos donos. Eu tive lá em Genebra, né, cara? Pô, uma sala daquelas, a reforma... São 37 salas de reuniões, aquelas enormes, tá? Sim. Uma sala daquelas foi reformada por 20, 25 milhões de euros. Meu Reforma, Deus. cara. Madeira, pano, não... E tem mais 37 daquela e os caras reclamando de falta de grana, de orçamento, porque a ONU precisa, sabe? Então, não que a ONU não seja importantíssima. Não estamos discutindo isso, não estamos discutindo isso aí. Mas, sabe, tem que ter, eu acho, um pouco mais de visão... Talvez empresarial. Eu ia dizer militar. Militar, mas ok. É empresarial. Pela questão do custo, entendeu? Sim. Pela questão das coisas serem medidas, avaliadas e ver se tem o retorno, sabe? Então, a gente começou falando por que uma pessoa cria offshore. Meu Deus. Offshore, então, seria para fazer o investimento. Tá. E existe um outro uso da offshore, que é o seguinte. Imagina que o teu pai, cara, constituiu um puta de um patrimônio, tá?
e ele vai passar esse patrimônio para talvez pessoas que não tenham capacidade para administrar. Filhos especiais. Então, é legal introduzir o assunto por esse meio que fica interessante. A maioria dos trusts que eu trabalho no Brasil, tá, são de empresários que têm filhos especiais, com o irmão, inclusive, mas que numa conversa um pouco mais dura, o cara fala, cara, o irmão vai seguir a vida, entendeu? Entendi. E talvez o cara não se dê bem na vida, tenha uma queda de padrão, e os cuidados que o teu outro filho requer, se ficar na mão dele, com influência de outras pessoas, vai dar problema. Então, a gente costuma criar os trusts para ficar responsável por uma grana. Trust é confiança, trust de confiar. É um contrato, tá? É um instrumento contratual norte-americano em inglês. Roma, tá? A origem disso é Roma. Okay. Imagina que os caras do exército estavam saindo para ir batalhar lá perto da Inglaterra. Só que o cara tinha campos, o cara tinha casa, o cara tinha riqueza... E o cara era um soldado. Ele chegava para alguém da cidade e falava, cara, eu tô indo, cuida desse patrimônio para mim, administra ele e desses campos de trigo, por exemplo, tu vais beneficiar a minha mulher pagando tanto, meu filho pagando tanto. Então, a origem do trust é essa. E nem é tradição romana mais, tá? Quem usa mais são os anglo-saxões. Mas é isso, tu vais, juridicamente... Tu vais deixar de ser proprietário do teu patrimônio, tá? Então, na tua declaração de bens e direitos, por exemplo, ali, declaração de ajuste anual, ficha bens e direitos, tinha 10 imóveis, passou para um trust. O que é o, né? Como é que se trata isso no exterior? Tu zera esses 10 imóveis. Acabou. Se tu tivesse uma holding, tu zerava esses 10 imóveis e colocaria as cotas dessa holding. Ponto. O trust desaparece. Rapaz do céu. Aí é que tá a nossa cultura ocidental, principalmente se o cara tem no sangue italiano e alemão, cara. Tem italiano? Tem italiano. Então dói até na espinha, né, cara? Como é que é? Não vai ser Onde é que vai estar o negócio? Vai estar no nome de um banco, uma instituição financeira especializada em trust, em fazer esse tipo de trabalho, tá? Um trust bank. Um trust bank, perfeito. Pô, é isso aí. E aí, lá tem várias formas. Pode nomear administrador, pode nomear conselho, pode... Enfim, aí... Mas o fato é que tu deixa de ser proprietário. Então, por que eu estou dizendo isso? Se tu deixa de ser proprietário, tu não tens mais o que perder, entendeu? Sim. Então, tu imagina que o empresário está lá num nicho muito arriscado e o patrimônio imobiliário dele, por exemplo, se acontecer... Entendi. Ele coloca sob um trust, ele deixa de ser proprietário disso e aí o liability... Sim. Diminui demais. É isso que... Para isso também se utiliza as offshore, tá? E aí, dentro do Brasil, com essa legislação nova de dezembro de 23, a gente está implementando critérios de transparência fiscal a respeito dessas estruturas internacionais. O fisco brasileiro quer saber tudo. Então, a gente usa, por exemplo, a estrutura de trust offshore para um lance bem legal. Olha que joia. O cara é dono de rede de lojas. E ele começou a perceber que os pontos comerciais também são bons negócios. Tanto para ele comprar para ele mesmo, porque ele tem uma estrutura que as lojas são do lucro real. Ele tem as holdings patrimoniais que compram os pontos. McDonald's é assim, né? McDonald's tinha... um pouquinho diferente, mas, pô, é inspirado no McDonald's. Tá. O McDonald's é bem mais complexo a estrutura, sim, mas é basicamente isso. É uma entidade que compra os imóveis, aluga os imóveis para as lanchonetes, que é do lucro real, tem despesa de imposto de renda, acreditamento de PIS e COFINS, tem um planejamento tributário envolvido nisso. Mas o que aconteceu nesse caso? Quando ele ia... comprar ou mandava algum representante, mas na hora da documentação percebeu quem é que estava comprando o ponto. É o lojista, aquele cara, tem grana, tem uma loja aqui, tá no limite da minha. Não vou vender por esse preço. Desse cara eu quero mais. Aí ele tomou 2, tomou 3. Aí conversando, falou, cara, pô, tá punk, porque eu vou comprar os imóveis aqui, região norte, nordeste do Brasil. Mais. E os caras, o que a gente fez? Constituímos uma estrutura dessa, uma empresa sediada num país que tenha ações ao portador, então ninguém sabe quem é o dono. Nomeia um representante no Brasil, um administrador no Brasil, e na hora de assinar a escritura de compra, ele não é rastreável. Entendido. Então, para isso, para compra de ativos também é interessante, tá? Tu ter essas offshore, porque aí não sabe quem é o interessado. Todo o teu patrimônio, por exemplo, imobiliário, pode ficar debaixo de estruturas offshore com trust em cima. Isso. Fazendas, imóveis. Isso tem uma questão interessante que é um aprendizado do Nego Velho me disse.
Ele tem essa maneira Esses de são falar. bons. Esses são bons, cara. Esses valem. Simplesmente diz assim, de quem que... Eu não sei, é de um grupo de investidores. É isso aí. Literalmente é isso. É isso aí. Eu não sei, eu preciso falar com quem manda. Perfeito. Essa é a pegada. E quem manda tá na fumaça Tá sempre. na fumaça sempre. Exatamente, cara. Essa pejotização, o nome disso é desfragmentação da propriedade. Desfragmentação da propriedade. Isso. A governança, ela dá esse indicativo. Se tu é proprietário, tu é alvo. Tá. Então... Batata. Se tu é proprietário, tu é alvo, cara. Entendido. Então, tu não tem que ter nada. Tem que estar tudo em estruturas que tu exerça o controle. E as mais sofisticadas são esses trusts, né? As menos sofisticadas, que são cópias, são as nossas holdings imobiliárias, que a gente brinca assim na aula, né, cara? A gente chama de holding imobiliária para cobrar mais caro do cliente. É tão chique, né? Porque é bonito. Pô, né? O cara até faz um biquinho na hora de falar, né? Hold. Mas é só uma pessoa jurídica que detém imóveis. Detém imóveis e está em cotas. Tecnicamente, o que é uma holding? Holding, assim, prova, tá? Para tirar 10, o que é uma holding? É uma empresa que o objeto social dela, a atividade que ela desempenha é participar, comprar, vender, alugar participações societárias que ela exerça influência significativa. Então, por exemplo, o cara pode ter uma empresa com ações da Tesla, da Google, ele tem participações societárias, ele é dono, só que não exerce influência significativa, não... Sim. Entendeu? Ok. Pô, não Sim, é uma holding. tu tem ações da Apple, mas tu não... Ele chama isso de PIC, Private Investment Company, uma empresa de investimento. Mas, tecnicamente, não é uma holding. Entendi. Uma holding é uma empresa que tem participações societárias e essas participações permitem que tu tenha ingerência na governança, conselho de administração, por exemplo, ou na diretoria, presidência, nomear alguém, destituir alguém. Tem esse controle, tem esse poder, aí é uma holding. Tá? E isso é holding. Holding, quando uma pessoa física no Brasil vai vender uma empresa, ela vai ser tributada pelo ganho de capital, de 15% a 22,5%. Sim. Se transferir para uma pessoa jurídica, tu já pode tributar isso pelo lucro presumido. Já sai dos 22,5% e de acordo com a solução de consulta, para fazer de acordo com o entendimento da Receita, tu vai se tributar por 15,33%. Então, 22,5% para 15% já é uma redução de 7%. Isso aí. 7 pontos percentuais, né? Sim, mas essa pegadinha é boa. Essa pegadinha é boa. A redução é de 30%, entendeu? Entendi. Então já. E se quiser fazer de forma mais ousada, ou seja, já em desacordo, por quê? Porque no lucro presumido tem duas formas de presunção do lucro, tá? Então, entrou R$100 na tua empresa, se a tua atividade é serviço, se presume que 32%, R$32 é lucro. Em cima desse lucro vai o 15% do imposto de renda. Fechou o Brasil. Fechou, daí vai. Segue o baile. Se é venda de mercadoria, por exemplo, ou unidade imobiliária, o percentual de presunção é 8%. Não é 32%. Entrou R$100, 8% apenas é lucro. Então, é 1/4 do valor. A Receita diz que uma empresa holding pode vender pelo lucro presumido participações societárias e tributar com a presunção de 32%. Mas o que acontece? Presunção de 32% é para serviço. Sim. Presunção de 8% é para venda de mercadoria, venda de unidade imobiliária. Por que venda de participação societária está presumindo a 32% e não a 8% se é venda? Pois então. Aí é questão da técnica da solução de consulta da Receita Federal. Então, a Receita Federal já te deu a conformidade. É 32%, cara. Se tu fizer assim, eu não te incomodo. Agora, se tu quiser discordar de mim e presumir a 8%, porque tem sentido, pode fazer. Se eu te concordar, eu te concordo. Se eu não concordar, tu volta para 32%. Aí ela vai ter... aí vai ter autuação, ela traz para 32% com juros e multa. Aí como é que a gente tem que fazer isso para o empresário? Por isso é fundamental, né, cara? Todo planejamento tributário, ele tem que partir... para cobrar mais caro, o cara fala compliance, né, cara? Ok. Nós vamos mais no compliance. Mas o cara fala que dá conformidade. O que é conformidade? É tributar a operação conforme a Receita Federal. Porque ela é a autoridade que tem aí a legitimidade pelo ordenamento jurídico. O advogado é nada. O contador é nada. Ele tem que saber o entendimento da Receita para depois ele discordar. Não pode o advogado simplesmente ler a lei, eu entendo assim e pau na cara do futebol clube. Então, o entendimento ele tem que partir da conformidade. Por quê? Da conformidade vai te dar uma carga tributária de R$1 milhão. Achou caro? Quer diminuir? Quer passar para R$200 mil? Dá para fazer isso, isso e isso. Legal, R$200 mil, mas e se daqui a 3 anos a Receita Federal pega esse nosso planejamento de R$200 mil? Quanto que vai me custar?
vai acrescentar no custo mais aqueles 800, mais multa, juro, e tu tens que ter o quê? A planilha, cara, o número. Olha, conformidade é R$1 milhão, com um planejamento tributário agressivo é R$200 mil, só que esse planejamento tributário agressivo carrega uma contingência de tantos milhões de reais. A decisão é do empresário, cara. Vai lá, toma, entendeu? Vou te dar um nível de risco, se vai poder ser pego ou se não vai poder ser pego, quantas vezes é pego, sabe? Tudo isso a gente dá. Agora, o grande problema do dia a dia, do planejamento tributário como um todo, é que não é dado o cenário quantificado. Aí até querendo brincar um pouco com as gerações um pouco mais novas, não é, assim, as soft skills, né? Fundamentais. Mas tem que ter as hard skills também, né, cara? Isso tem que deixar claro, né? Mano, tem que ter as soft, mas as hard que são fundamentais, sabe qual é a diferença? Cara? A diferença é o seguinte, ó. QI, que é o coeficiente intelectual, é o que te contrata. Que é a inteligência emocional é o que te mantém no trabalho. Explica isso, cara. Porque, assim, tem coisas que tu me fala que faz muito sentido, mas eu não consigo entender. Então, o que acontece? Uma coisa é tu ter human skills. Agora é human skills. Soft é muito soft, tem que dizer human skills. Tá. Tipo qual, por tua exemplo? Inteligência emocional. Né? A tua inteligência emocional, certo? E a hard skills seria a tua inteligência intelectual. Fazer conta. Fazer contas, ter um conhecimento sobre conformidade, ter um conhecimento sobre teoria. Entendi. Então, o que acontece? Entendeu? Então, o que acontece? Então, o QI é quem te contrata, o que te contrata, teu conhecimento, e o que é aquilo que te mantém no trabalho. Pode crer, cara. Entendeste? Essa é a grande questão dessas duas. Então, na verdade, tu tem toda a teoria, todo o conhecimento, toda a hard skill, mas se não souber sambar no negócio com inteligência emocional... Cara. Hoje tu tem, de acordo com meu filho, tu tem mais a inteligência artificial. Lá no escritório que rola é a burrice natural. A burrice natural. É muito inteligente artificial para muita burrice natural, cara. Aí uma tá compensando a outra. Cara, isso ajuda vocês. Agora vem uma pergunta. Mas inteligência artificial mudou minha vida, cara. No escritório, a gente está em torno de uns 25, 30. A gente faz a questão tributária nacional, vamos dizer assim. E para mim sobrou a parte internacional. É o que... Então, por exemplo... Tadinho, né? Tem que viajar muito. Pô, assim... Vê cá, quem foi que inventou a Suíça? Tem uma história que foi os templários que inventaram os bancos suíços e tal, cara. Tu sabe alguma coisa disso? Assim... Já que tu gosta de coisa militar, história, já vi que eu também adoro. Os templários, a história que eu sei, tem mais a ver com Portugal. Tá? Então, eles fundaram Portugal, sabe? Até as caravelas, as cruzes e tal. Com a Suíça eu não tenho nenhum relacionamento. Porque, cara, porque o Suíça é conhecido pela parte bancária, né, cara? A origem da Suíça é muito interessante porque eram povos fugidos de 4 lugares. Exato, exatamente. França, Itália. Tanto que são 3 ou 4 línguas, né? São 4 idiomas, línguas, isso. Perfeito. E foram os relojoeiros, foram judeu com grana. E realmente aqui o germen dos depósitos bancários não identificados. Pô, é Suíça, né? Mas dos templários eu não tenho. Beleza, então não deixa. tenho ligação. Fecha parênteses. Mas assim Fecha parênteses, Exato. fecha parênteses. E, cara, voltando aqui ao nosso assunto, então, Renato. E eu não te perguntei, tu te formasse aonde, velho? Na UFSC. Na UFSC? Na UFSC, querido. Até Manechinho, então? Não. Eu já fui gaúcho. Eu também uso essa. Tu é gaúcho? Não, ex-gaúcho. Tu também já foi gaúcho? Eu já fui, cara. Eu já fui gaúcho. Natural. Não, ex-gaúcho, meu. Eu vim aqui pro morar no Brasil em 2020. Boa! Foi boa. Corta, essa vai ter corte, né, cara? Pô, tu não sei se é onde, então. Vai perguntar isso assim no ar? Assim, a vivo, né, cara? Tem que ser, né, cara? Pelotas. Muito massa. Ixi, aqui em Floripa, ninguém me conhece pro Renato, cara. Se tu perguntar pelo Pelotas, todo mundo vai saber quem é. É? Juro por Deus, cara. Mas tu veio pequeno pra cá, velho? Meu pai é militar, então ele foi transferido pra Brasília. Teu pai trabalha com exército? Aí em 88 a gente veio pra cá. Aí eu fui, voltei pra vários lugares, mas felizmente consegui voltar pra cá e me estabelecer aqui. Pô, que legal, velho. Aí tu te formou e isso a gente faz no início, né? Me formei. Eu tô fazendo o final do negócio da bola. Aí tu te formou em Direito pela UFSC. Me mandei pra São Paulo. Tá. Aí trabalhei em São Paulo. Lá eu tive os primeiros contatos com empresa offshore, num escritório de judeus ortodoxos, assim. Tu aprendeu pra caramba, velho. Pô, deve ter sido um troço absurdo, cara. Intermediando venda de jogadores de futebol. Nossa, tá brincando? Muito legal, cara. Muito legal mesmo, assim. Uma baita experiência lá me despertou. Pois então, é isso que eu ia te perguntar.
Em 97, quando eu era estagiário, eu trabalhava no escritório que já tinha tido um contato com empresas holding. Em São Paulo. Floripa. Tá. Aí estava na faculdade, fazia estágio aqui, uma situação familiar, e aí eu tive o primeiro contato com documentação internacional e, cara, é legal, achei... Achou interessante? Muito com conteúdo. Massa. Cara, na verdade eu curti demais, cara. Achei assim, tá louco? Se é pra fazer isso aqui e ganhar um dinheiro, eu vou achar... brincando. Porque tu fala com tanto prazer. Pô... Entende? É satisfatório demais, cara. E eu noto isso. Eu trabalho com educação, né? Que eu também sou. Pronto. Né? Também sou professor, então... eu já disse, o bichinho da educação é desgraça, né, velho? Então, a maneira como tu fala, a maneira como tu te expressa e o quanto tu fala com... Pode-se dizer com orgulho, com sabedoria, é fantástico, velho. Pô, que então legal. isso veio daí, velho? Mais ou menos, cara. Mais ou menos. Por que mais ou menos? Começou assim, naquela época, né, cara, caixa de documento, Tá. uma atuação da Receita Federal, e a família não sabia o que era, nem o dono sabia o que era. Aí eu comecei a baixar documento, era empresa do exterior, trabalhando com importação e exportação, coisa vindo da China, depois vindo do Vietnã, passando por países Meu Deus. E isso pra mim foi muito legal de Brilhou os conhecer. olhinhos. E o que foi o legal que eu lembro? Quando eu expliquei pra família. Eu tava explicando e a galera assim... Tu tinha quantos anos, né? 20... 21. Era estagiário. Vida, velho. Estagiário ainda. E o troço começou a vir e perfeito. plim. E de lá pra cá, a coisa meio que me perseguiu, tá? Aí eu me formei, fui trabalhar em São Paulo. Esse advogado também trabalhava com a área internacional, com as questões de... Foi um guru esse advogado? Não foi um guru, não foi um guru, não foi o... Pra ti não foi? Cara, esse é um lance que eu tenho pensado muito. Durante muitos anos eu busquei gurus, nunca consegui um, cara. Sempre os gurus que eu achei que fossem me decepcionar, eu tive um... É interessante essa... Demais, cara. Também dava um outro podcast esse assunto, porque os homens que me formaram, porque eu tive sim homens que me formaram, na época que eu tava com eles, a maioria eu odiava, cara. Eu falava, filha da mãe. Foram os caras que me forjaram, bicho, sabe? Na verdade, eu procurava os gurus que eram os caras que me sacaneavam, enquanto que, na verdade, os caras que me forjaram eu era mal agradecido. Esse é o drama que eu tô vivendo hoje em dia, tanto que muito desses caras, eu tô buscando reativar o contato, sabe? Te juro, cara. Tá sendo humilde, chegar lá e... eu não sei se é humilde, mas assim, é uma sensação de necessidade de agradecer, cara, que me tira a paz, entendeu? Então eu vejo hoje coisas que eu tô falando, de certa forma, muito mais grosso pros caras que trabalham comigo, enquanto o cara lá de trás, sabe? Então, são momentos da vida, fazendo 50 anos, né, cara? Não, é que tem... Eu tô fazendo 49, eu tô saindo do meu sétimo. Meu Deus. É um momento bem importante, assim, da vida do homem. Então, várias coisas, o cara olha pra trás, olha pra frente. Então, essa do guru agora, tu pegou num ponto fraco, cara. Sabe por quê? Porque em momento algum, quando a gente tava falando, tu falou nada sobre isso. Normalmente a pessoa fala. Inconscientemente a pessoa fala. Poxa, porque, né? Tipo, tu falou 2 vezes do teu pai que era militar, por exemplo. Entendeu? Então eu peguei isso ao longo da jogada. Porque a gente largou metendo fogo. Entendeu? Mas normalmente as pessoas dão uma pincelada relacionada, não, porque, né, teve aquele professor ou teve aquele, entende? E tu não largou isso, cara. Essa por isso forma que eu de análise humana que eu acho bacana, muito poderosa, né, velho? meu. Isso aqui Muito isso é uma coisa que eu descobri que eu tenho. Tá. Literalmente. Isso aí não é algo assim apenas estudado. Não, é algo estudado, trabalhado e mas que, cara, uma base de dom. Então, né? Tem que ter, né, cara? Claro. A nossa grande questão é a gente descobrir aquilo que a gente sabe. Perfeito. Eu sempre digo, na verdade, tu tem que saber o que tu não quer, né? Pô, isso então, é por aí. principal. Só que é difícil, porque primeiro tu tem que achar que tu quer tudo. Aí depois que tu quer tudo, tu faz tudo, aí tu... não vou fazer isso não, aí tu começa a dizer não. É isso aí. Tanto que é difícil dizer não, né, cara? Demais. Super Michael difícil. Porter fala que a estratégia começa dizendo não. Não. Agora me convence para que eu diga sim. Perfeito. Então essa é a grande questão. Então eu, ao longo do tempo, dizia muito sim, comecei a dizer não, e aí comecei a entender, porque tu nunca olha para dentro, né, velho? Entende? Se tu for analisar, nessa nossa conversa aqui, quando eu comentei que tu fala com orgulho, com amor, vem de dentro. Né? De repente tu não perceba isso, né? Mas agora tu percebeu, por exemplo, e principalmente porque as pessoas que tu admira hoje é pessoas que tu não admirava antes. Tá entendendo? Então quando tu olha de dentro para fora. Então essa movimentação que tu tem,
É uma movimentação que tu tá limpando, digamos assim, Pode crer, cara. Sim. a tua vida. É bem o sentimento, a sensação é de limpeza. Entende? Tanto, Aham. volto a dizer, sempre gostei muito do Jung, né? E ele sempre comenta que a vida começa depois dos 40. Perfeito. Antes dos 40, tu só faz, né, merda, digamos assim. Depois tu limpa as merda. É. Né? Então é mais ou menos isso que tem essa função, porque realmente a tua cabeça nos 40 anos, ela é 40, digo, Sim, 40, sim. né? Não é, Perfeito. uma data, Não né? é um- Não é um número, é um número em si. estado de espírito, Isso, né? exatamente. Literalmente, o teu cérebro, ele, cientificamente comprovado, ele se renasce, digamos assim. Né? Porque ele tem que se preparar para outra parte da vida, né? Os outros 30, 40, 50 anos. É isso aí. Entendeu? E aí, continuando, tu te formou em Direito, UFSC, mas tu é inteligente pra caramba, velho. Isso veio da Eu onde? sou mais esforçado. Mais esforçado. Isso aí também é um lance que as pessoas que trabalham comigo vêm com essa impressão, porque eu acabo sabendo muito sobre um assunto só. Aí dá a impressão de... Mas tu falou sobre vários assuntos aqui. interrelacionados. Mas são diferentes. Tudo bem, mas tem uma, uma linha, entendeu? Tem uma linha que... Rapaz, uma linha tu pode chegar, tu falou em governança, tu pode chegar em... a minha capacidade, assim, legal, assim, o meu diferencial, vamos dizer, é que eu tenho uma capacidade de alta abstração. Então, eu consigo ler um livro com 150 personagens numa... Aquilo que a gente estava conversando. Naturalmente, eu tenho meio que essa... Só que o que eu acho que é inteligência, tá? É o cara que aprende rápido. Eu não aprendo rápido. Para aprender, eu exijo muito... Me demanda muita energia para eu colocar... Aprender, por exemplo, me dá um exemplo. Idiomas. Aprender uma lei nova, por exemplo, agora a lei, essa que a gente estava conversando. 132. Até a 14.754, que é uma que a gente trabalhou mais, tá? Eu tenho um menino que trabalha comigo, falo, menino, o Rafa, contador animal. 30 anos, menino, beleza? Cara, Hoje menino, eu sou menino, 28, cara. Eu sou menino. Ele aprendeu a ler muito mais rápido do que eu. Tá? Na questão de leitura, associar os artigos, ele chegava no raciocínio e o cara... Como é que tu fez isso? Não, fiz isso assim, assim, por causa do artigo. Mas essa geração nova, né, cara? Cara... Aí que tá o negócio. Entende? Entendeu? Cabe a nós organizar isso, que foi o que os nossos pais, né? Nossos pais de geração anterior fez. No nosso caso era na cacetada, né? Mais ou menos isso. Mas, por exemplo, eu já levei ele pro Gil. Ah, bom, já começamos bem. Azul, tá sendo caceteado claro. por outros, beleza, é isso aí. O segundo nível do escritório Já tá... todo é jiu-jiteiro. Ah, é? Todo, claro, cara. Óbvio, pior que é. E aí tu fundou o escritório, me conta um pouquinho. Daí te formou... Isso era 2000, 2001, tá. Eu fui trabalhar para um outro escritório, depois desse outro escritório prestava serviço para uma grande empresa de auditoria, então eu sempre me dei melhor com o público da contabilidade, eu me preparei para ser um advogado tributário do contencioso, só que acabei usando o conhecimento contencioso, jurisprudência, para fazer os planejamentos tributários, já lá em 2003. Então eu saí desse escritório, fui trabalhar com essa empresa de... auditoria, essa empresa de auditoria tinha serviço aqui pelo Sul, eu voltei a trabalhar num outro escritório aqui de Florianópolis, porque o cara queria montar um escritório em São Paulo, eu estava lá em São Paulo, a gente acabou meio que fazendo uma troca, eu queria vir para Florianópolis, ele para São Paulo, fizemos, vim trabalhar, isso era final de 2001, aí eu fiquei nesse escritório até 2006, aí a partir de 2006 eu montei o meu, e aí já trabalhando lá, somente com empresas holdings. Como que chama o teu escritório? Vieira de Ávila, sobrenome. Vieira de Ávila, sobrenome. Vieira de Ávila Advocacia. Tá, e aí tu te graduou e fiz pós-graduação, porque tu dá aula, né, velho? A primeira pós que eu fiz... O gaúcho não saiu daí, né? Não, tá louco, né, cara? O bar fica, né? O bar fica. Esse, o cara fonoaudiólogo, não tudo, tem jeito. Esse... nem tinha terminado a graduação, comecei lá em Joinville uma pós em Direito Empresarial, que eram as principais áreas, trabalhista, tributário, societário, que eu estava em dúvida, porque eu queria ser advogado na área societária. Só que o tributário me feito um imã, cara, mesmo não querendo. Aí, nessa pós-graduação, eu me identifiquei com o tributário, fiz a segunda pós em Direito Tributário, aí fiz uma pós em Tributação Internacional sobre as rendas das empresas na Universidade de Salamanca, lá na Espanha. Depois o mestrado em estratégia na ESAG. E agora estou fazendo... Estratégia empresarial? Estratégia empresarial, na ESAG. O Nério Amboni foi meu...
Pô, queridíssimo. Não vai dar para chegar nesse lance nesse podcast. Não, pô, não vai dar que... Mas aplico tudo, tá? Da mudança estratégica, porque a implantação de hold é uma mudança estratégica. O cara tem que... Né? Pit grill, pit grill, a análise contextualista para conseguir... Tudo isso a gente acaba fazendo, sem até demonstrar, mas como tática de implementação de mudança, né? E... O que eu falava? Tu falou que tu fez a Universidade de Salamanca, depois fez o mestrado e depois estratégico. Agora faço tributação internacional na Universidade de Montevidéu. Universidade de Montevidéu. E estou aplicando para o MBA na Universidade de Boston ano que vem. Também tributação internacional, porque com pandemia, cara, a questão tributária internacional... Tá, mas é o MBA verdadeiro em Boston, é full party? É híbrido. Híbrido. Tu pode fazer online, que nem o de Montevidéu. Tá. Tu pode fazer online, pode fazer presencial. Então, Entendi. eu faço uma vez por mês presencial e semanalmente, aí, segundo... Sim, entendido. Faz o híbrido. Aí tu falou depois o que é o futuro, o que? Tributário? A tributação internacional, ela acabou mudando muito da pandemia para cá, muitas coisas foram aceleradas. Então, por exemplo, assim, um caso bem joia, né? Casais brasileiros que tiveram filhos nos Estados Unidos. E esse cara... Tava tendo uma onda dessa com relação a isso, né? Claro. E o que está por trás disso? Os Estados Unidos, ele tributa pela nacionalidade. Tá. Ele não tributa pela permanência física no seu território. Então, se tu é norte-americano, saiu de lá com 3 meses de idade, nunca mais foi para os Estados Unidos, mesmo por causa da Disney, estás morando no sul da África com 45 anos, tu pode receber uma batida de... IRS, my friend. É bem punk. Estados Unidos taxpayer é complicado. Tá? Então, tem alguns pais que tiveram filhos nos Estados Unidos e agora esses filhos estão com 19, 20, 25, estão entrando nas empresas, estão recebendo as cotas das empresas holdings. As empresas holdings brasileiras que têm renda passiva, aluguel, investimento financeiro, não é empresa operacional, não é uma indústria, sim, elas podem ser consideradas pelo fisco norte-americano como transparentes. O que significa isso? Um cidadão norte-americano, taxpayer, se tiver uma empresa no Brasil que seja transparente, mesmo ela não distribuindo lucros para a pessoa física, tu tem que tributar a empresa. Caramba. Então, isso tá... a gente tem isso assim, é quase que semanal, tá? Pô, a galera ganhando, cara, meu filho nasceu nos Estados Unidos, agora passamos as cotas da holding para ele, ou ele está entrando na empresa operacional. Como é que fica a situação dele ser cidadão norte-americano? Então, quando a gente tem tempo, a gente faz uma preparação. Entendi. Então, a gente entrega os formulários norte-americanos de uma determinada forma, a gente evita chegar o patrimônio na pessoa física, se a ideia... Porque ele pode fazer o exit, a saída. Aí também tem que fazer um procedimento para regularizar com o fixo. O cara está cheio de patrimônio e acaba saindo caro. Então, entendido. E isso tudo, por que eu estou falando isso? Isso tudo eu resolvo com inteligência artificial hoje em dia. Claro, eu vou pesquisar. Hoje eu trabalho com o ChatGPT e a Manus, que é muito boa, cara, assim, assustadoramente boa. E aí eu uso para pesquisa. Olha, negócio seguinte, situação, tal cliente, tal situação, blá, 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 Sim, blá. Ele já te dá a morta... Assim... A morta para que tu revise e reestruture. O que o ChatGPT me dá com muito mais eficiência do que o Google? O fundamento legal. Então, eu descrevo o caso, tá? Dou a minha interpretação. Então, por exemplo, nesse caso, eu acho que a empresa é operacional, não tem transparência, eu vou dando ali a minha... E vou questionando ele até ele me dar um artigo do código interno da Receita Americana. Sim, porque ele lê, né? A inteligência artificial lê, né? O Google não só te entrega, né, cara? Aí, depois que ele me dá o artigo que eu preciso, e eu leio, entendo que é aquela matéria que eu estou tratando, aí eu vou atrás da jurisprudência. Porque não adianta eu ler a lei norte-americana e interpretar com a minha cabeça de brasileiro, entendeu? Entendi. Então, eu tenho que pegar o quê? Um precedente norte-americano sobre aquele artigo que se aplica ao meu caso. Aí, com a jurisprudência, aí eu consigo orientar. E isso em uma tarde, hoje em dia, eu consigo fazer uma consulta de tributação internacional. Rapaz do céu. Os principais países. Semana passada foi um sujeito com patrimônio no Brasil e nas Ilhas Baleares, na Espanha. Muita questão de Uruguai por causa desse tax exit, né? Tax holiday, que é férias de tributos, né? Que também é um procedimentozinho bem jóia. Cara, tudo isso, pesquiso no ChatGPT, produzo o material que é o parecer, jogo no Manus, pro Manus dar uma pincelada, pô, uma reforçada e depois boa. Tu... Passo de novo, troco uma ideia, por exemplo, com o Rafael, que é esse que está também me assessorando nas questões tributárias internacionais, que ele faz a contabilidade, né? E aí a gente
Então, que te demorava uma semana, agora tu faz em um dia, mais ou menos cara, isso. Cara, estruturamos, diagnosticamos o problema em uma... Eu botei como meta, tá? Sim. Em uma tarde eu tenho que resolver o problema. Caraca. E dá. Inclusive com parecerzinho de 3, 4 páginas, com fundamento legal e a jurisprudência que está baseando o entendimento. Entendido. Então, Legal pra caraca. Renato, antes da gente encerrar aqui, que estamos se encaminhando por isso, vamos ter que fazer um round 2, né, velho? Não adianta, né, cara? Qual a tua opinião sobre o futuro da tributação? Opinião é complexo, é amplo. Né? Tu já comentou que as trusts, elas estão, entre aspas, substituindo, né, ou sendo um nível mais avançado da holding. Né? Tu comentaste sobre reforma tributária. Né? E esses foram 2 itens que realmente, pelo que eu percebi, te chamaram muita atenção. Né? E tu comentou também a questão reforma tributária, guerra, que uma não vem sem a outra. Né? Qual tua... Não digo tua opinião, mas a tua avaliação agora para os próximos 2, 3 anos, velho. Até vou dizer assim, né? Minha visão de empresário... Visão de empresário, pronto. Dentro dessa área, porque é o meu trabalho, a questão da tributação. Ótimo. Tá? Então, olhando para fora e olhando para trás, ou seja, outros países no passado, eu vejo que a tendência é o sistema tributário brasileiro se tornar muito mais agressivo em face do contribuinte do que ele já é hoje. Então, a gente vê movimentação, por exemplo, da França, né? Estava comentando que nos Estados Unidos tributa pela nacionalidade. Sim. A França está pensando em fazer a mesma coisa, mudar essa questão da residência pela presença. Ou seja, o cara não vai ter como se desligar tributariamente do país, a não ser pagando 20% do patrimônio dele. Ok. Sabe? Então, eu vejo... o que aconteceu com o aumento do IOF, independente de quem está no governo, tá? Eu só acho... Nós falamos de política pública, aqui não tem nada a ver de governo. Eu só acho que algumas equipes são um pouco mais profissionais do que as outras na hora de encaminhar a bomba para o contribuinte, tá? Entendido. Então, eu fico triste, né, cara, quando vejo o cara soltando aí um aumento de 0 ponto alguma coisa para 3,5, aí a galera grita e depois o governo recua. Pô, isso aí é assim... mas a tendência que eu vejo é uma tentativa de bloqueio de envio de capitais. Eu acho que a tendência é essa. O dólar ainda está, vamos dizer assim, meio que sob controle. O valor do dólar é 5,6, né? Isso é honesto, isso que eu acho que está sob controle. Se ele der uma aumentada, o dólar ficar escasso aqui no Brasil, eu tenho a impressão que as famílias brasileiras não vão ter muita dificuldade em encaminhar dinheiro para fora. E o encaminhar dinheiro para fora, para mim, não é um luxo, tá? No estado em que vivemos, para mim, é uma necessidade básica. Quando a gente olha uma família com 3 gerações, então, né, até estava comentando, poxa, eu não me sinto proprietário daquele patrimônio que vem do meu pai. Sim. Assim, pô, que legal, e tu não é mesmo, na verdade... Eu tenho essa percepção. Falou, porque tu és, na verdade, um veículo que esse patrimônio está sendo emprestado para que tu devolva para a 3ª geração. E tem até uma coisa bem legal, assim, que é um dos segredos das dinastias, tá? O que um herdeiro tem que entender? Ele tem uma obrigação, e é uma obrigação muito dura, cara. Muito dura que olha só, a frase é pequenininha, mas olha que pesado. Entregar mais do que recebeu. Sim, mas essa é a minha filosofia. Né, cara? Exatamente. Isso é uma filosofia de nativos, assim, de gente que tem família 10 gerações, 15, cara. Entendeu? A empresa mais antiga do mundo é uma japonesa, uma construtora que está na 47ª, 1.600 anos, né, cara? Então, existem padrões. Como é que eles conseguiram fazer isso? Então, a pergunta tributariamente, cara, a gente vai viver um momento extremamente agressivo para o contribuinte, cara. Já estamos vivendo, tá? Então, vai aumentar a carga tributária, vai aumentar o controle que as receitas vão ter, então, vão aumentar as autuações tributárias. Cara... Inteligência artificial também vão usar, vai vir, não tem nem pensar. Vem uma outra guerra fiscal aí pela frente, a contribuinte versus... o fisco versus o contribuinte. Então... essa reforma tributária vai ser um momento muito importante para o empresário. Não é para ele pular na frente, cara. Isso que eu preciso deixar claro. É para ele não ficar para trás. Entende? Então, reforma tributária, por exemplo, nos nossos clientes, a gente não vai começar a fazer em 2030. A gente já tem trabalho de reforma tributária. Por quê? Porque em janeiro de 2026,
já vai começar a ter um pagamento de COFINS que vai ter que ser compensado com o IBS e CBS. A contabilidade que a gente apresentar o ano que vem, o saldo final desse Já ano... é outra coisa. Então, existem problemas nas empresas, por exemplo, com diferenças entre estoques físicos e estoques fiscais. O momento de arrumar é agora. Entendi. Seja para aumentar essa diferença ou para diminuir, acabar a diferença, porque se começar o ano que vem com a contabilidade já ruim, cara, já tá no rastro da coisa acontecer, entendeu? Entendi. Então, tributariamente, para mim, uma maravilha, que sou profissional que vivo disso, claro, entendeu? Cada vez eu acho que o profissional da carreira tributária vai ser mais desejado, mais necessário, Só que como cidadão decepcionado, brabo, olhando a legislação que está sendo escrita, está escrito o princípio da simplicidade, mas a lei complementar tem 500 artigos, sabe? Cara, a lei complementar tem... Quanto que vai ter o regulamento, cara? Tá me entendendo? E só para encerrar, assim, de repente, para deixar um gostinho para um quero mais, né? A gente está tendo aqui na reforma tributária um lance do comitê gestor, que é um órgão que vai centralizar o recolhimento dos tributos federais, municipais, estaduais. Uma das únicas ações judiciais que está acontecendo na reforma é por causa do comitê gestor, cara. Os municípios brigando, tá? Mas, num dos meus estudos, inclusive usando a inteligência artificial, eu estava buscando algo parecido com o que está sendo feito no Brasil. Para eu poder... Vamos entender. O que veio para mim, cara? Chuta, velho. Que país que tem algo muito parecido com a gente nessa questão tributária? Essa questão tributária? Desse comitê gestor que vai centralizar os recursos e distribuir conforme... A França? Não. Um pouco mais para lá. Um pouco mais para lá, a China. A China, velho. A autoridade tributária chinesa, criada pelo Deng Xiaoping em 94... Eu peguei a estrutura do comitê gestor, legislação, e meti no ChatGPT, e, cara, me dá algo parecido nisso no mundo. Pimba. Ele começou, cara, dá uma olhadinha nisso. Aí peguei e fui lá para o Humanos, que é uma inteligência... Cara, deu os paralelos, aí eu fiquei essas brincadeiras, vai mais para trás, faz umas projeções mais para frente. Então, é bem possível que o sistema de controle político chinês... nem o controle não devia estar, mas o sistema político chinês de autocontrole... inclusive na questão tributária, é o que talvez estejam tentando replicar aqui, cara. Pessoal, então tivemos aí um episódio fantástico, nosso querido Renato. Vamos ter que parar por aqui, mas vamos fazer um round 2 outra hora. Muito obrigado por assistirem a esta excelente bate-papo e até o próximo Decision Conecta Podcast. Obrigado, Renato.